Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e galera, dessa vez vocês já viram aí, né? Vai ser um super tutorial avançado do Kid. Olha só como tá esse desenho, tá? Eu vou ensinar você a fazer o desenho, certo? Esse vídeo você vai fazer o desenho e vou separar um vídeo também para você fazer essa linda coloração aqui também. Olha só esses efeitos de raios, cara. Vai estar aí no primeiro comentário fixado, beleza? Então é só ir lá nos comentários fixados que você vai ver. Não esquece aí, se você for novo, cara, for fã de One Piece, já deixa aquele seu gostei aí insano, beleza? E também se inscreve no canal, né? Porque vem muito mais vídeos aí legais pra você, tá? Aproveita também, me segue lá no Instagram, Gilmar Marcel Up, tá aqui pra vocês. Você pode me mandar seus desenhos pra eu ver lá, tá? Pode conversar comigo, que sempre que eu ver as mensagens eu vou estar respondendo, tá? Então tá aqui, ó, beleza? Tamo junto. Então vamos lá agora para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Vamos lá, moçada, começar aqui o nosso super desenhão do Eustace Kid. Então é o seguinte, ó, eu vou usar uma folha tamanho A5 e eu vou começar aqui, ó, mais ou menos no centro dela, tá? Um círculo, um pequeno círculo. Eu não mostrei a medida aí pra vocês, mas ele tem 3 centímetros, beleza? Então você faz aí o círculozinho com 3 centímetros. Logo em seguida eu vou fazer uma divisa aqui no círculo, tá? Que vai ser aquelas marcações padrões que a gente faz. Só que olha só, essa linha vertical eu fiz ela inclinada, tá? Porque a cabeça dele também vai estar inclinada, não vai estar retinha para baixo, tá? E aqui depois eu vou fazer duas linhas em horizontal também inclinadas, né? Marcando como se fosse um X, certo? Para seguir sempre o mesmo padrão, beleza? Bom, essas linhas aqui elas vão servir para a gente desenhar os olhos do Kid, beleza? Então vamos lá. Seguinte, eu já vou começar aqui agora detalhando, né, a base do olho, porque vai ficar mais fácil ainda de fazer, certo? Então vou começar por esse olho aqui. Esse primeiro olho que eu estou desenhando é um olho que ele está mais aberto, tá? Então vou fazer mais redondinho a parte de cima e a parte de baixo sempre vai ser assim, redondinha também. Ela vai ser um pouco escurecida, na line art eu vou escurecer ainda mais, tá? Mas já para representar para vocês eu deixo um pouquinho escurecido aí. Em seguida eu boto o detalhe da íris e também para fechar ali a base de cima do olho. Ele não tem sobrancelha, né? A parte da sobrancelha dele não existe, é tipo o Goku Super Saiyajin 3, tá? E logo em seguida aqui embaixo eu vou fazer a demarcação do nariz, né? De um lado do outro e também vou começar o detalhe do outro olho, tá? Para fazer o outro olho vai ser até um pouco mais fácil, que a parte de cima já vai ser um pouco mais reta, certo? E aí a gente faz a base de baixo e logo em seguida faz o tracinho da íris dele, né? Lá por dentro, beleza? Lembrando que tem que ficar bem centralizado porque ele tá olhando bem para frente, né? Ele tá olhando bem para você. Agora aqui eu vou detalhar o nariz. O nariz eu vou fazer até mais ou menos a base do círculo, certo? Ó, se vocês verem, eu tô pegando essa medida do círculo para poder fazer o nariz. E eu vou bolar aqui mais ou menos o tamanho da boca. O jeito que eu fizer aqui já vai estar legal para mim, mas aí você vai controlando essa questão, tá? A boca, ela vai ser, digamos assim, menor que o círculo, né? Essa abertura da boca, tá? Então se o círculo teve 3 centímetros, você faz a boca com 2,5 centímetros por aí, beleza? Em seguida eu vou detalhar também a base do rosto dele. Agora que eu já tenho mais ou menos a altura da boca, eu posso detalhar toda a parte lateral do rosto dele, certo? Então eu vou começar da base do círculo, vou descendo, né? Ele tem um queixo um pouco largo também e já vou trabalhando essa questão aqui no personagem. Em seguida eu vou detalhar a parte dos lábios, né? Que é só fazer um outro contorno por dentro, tá? Não tem muito segredo para você fazer isso aqui. E além desse contorno por dentro, né? Que vai definir os lábios, vamos fazer os dentes também. Os dentes serão apenas cortes, né, que a gente vai fazer na parte de cima e na parte de baixo. Só que, claro, seguindo o formato da boca também, para ficar bem legal, tá? E logo em seguida a gente desenha a base da língua para ficar massa também. Assim a gente já tem praticamente toda a base da boca pronta, né? E olha só como ficou bacana. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos definir a base da orelha, tá? A orelha eu vou pegar mais ou menos da ponta do nariz até a base de cima do olho, até o tracinho que eu fiz ali para a parte de cima do olho, tá?
Então eu vou fazer o desenho, o detalhe da orelha dessa ponta do nariz até a base do olho nos dois lados e depois eu coloco alguns detalhes por dentro, né? Lembrando que não tem muito detalhe porque o desenho também é pequeno, tá? Então não precisa detalhar tanto. Em seguida eu vou fazer aquela parte do óculos que ele usa, né, na parte da testa, certo? Então eu vou definir aqui uma altura legal para essa base da testa do Kid, certo? E eu vou fazer como se fosse uma faixa, cara, como se fosse uma simples bandana mesmo, tá? E depois eu vou fazer os detalhes, certo? A gente detalha logo depois, beleza? Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, vamos fechar essa base do rosto dele, né, essa parte da testa. Tem mais alguns detalhes que a gente vai adicionar aqui na testa também, detalhes expressivos. E também ele tem duas cicatrizes, né? Uma passa pelo olho, que é uma bem menor, certo? Vai ser bem pequenininha. A outra cicatriz, ela vai descendo até a parte do rosto, né? Até a lateral do rosto, tá? Então ela desce da base da testa e cobre toda essa parte do rosto dele. Em seguida eu vou apenas fazer mais um detalhezinho ali em cima do olho e já tá legal. Aqui eu vou fechar as laterais, ó, nessa base da faixa, mas não precisa, tá? Mais pra frente eu vou pegar e já vou fazer o cabelo direto, beleza? Mas ok, vamos fazer o seguinte, vamos demarcar mais ou menos uma altura aqui do pescoço dele. Eu vou deixar só uma demarcaçãozinha e também vou demarcar mais ou menos uma basezinha do cabelo inicial ali para fazer o desenho do Kid, certo? Lembrando que o cabelo dele vai ter outros aspectos também, mas a gente vai trabalhando. Logo em seguida eu faço outro detalhe do pescoço e mais dois detalhezinhos do cabelo como eu fiz na primeira parte. Agora aqui a técnica é o seguinte, ó, você vai definir mais ou menos a altura do cabelo do Kid, né? O formato dele também, certo? Que é um formato um pouco mais linear na parte de cima, um pouco mais reto, digamos assim. O Kid ele parece muito o estilo do cabelo dele com um Super Saiyajin, né, cara? Se fosse amarelo, era um Super Saiyajin puro aí, velho, mas não é, né? Enfim, aqui agora eu vou começar a colocar mecha por mecha, tá? Então, como eu falei pra você, lembra muito o cabelo do Super Saiyajin, né? O cabelo do Dragon Ball, certo? Então eu vou fazer imitando mais ou menos o estilo do cabelo de Dragon Ball, só que deixando um pouquinho mais leve as curvas, né? Porque o Dragon Ball ele trabalha as curvas um pouquinho mais quadradas, tá? Então assim eu vou definir todas as mechas nessa parte de cima do cabelo do Kid. Em seguida vamos desenhar os óculos dele, né? Então para fazer os óculos dele é super simples, cara. Você vai fechar essa base aqui formando quadradinho aqui nessa bandana que a gente desenhou. E depois por fora a gente faz um contorno, né? Um outro quadrado, tá? Que aqui vai ser a parte do relevo dos óculos, certo? Depois a gente vai ter bem mais detalhes nessa base do óculos, né? A gente vai trabalhar alguns detalhes na line art também, mas eu vou mostrar tudo certinho para você. Agora aqui vamos desenhar o formato do corpo dele, tem mais detalhes para a gente trabalhar ainda no rosto, tá? Na parte do cabelo também, mas a gente trabalha depois. Vamos fazer um esboço manequim aqui dele, certo? Mais ou menos a pose que ele tá, ok? Então vou desenhar aqui a lateral dele, né? Fazendo um círculo ali onde seria no caso o ombro, tá? Vou fazer toda a base da parte do peitoral e a parte do abdômen juntamente com outro braço, certo? Esse estilo de esboço eu ensino muito no meu curso online, tá? Se você quer aprender muito mais sobre desenho, se inscreve no meu curso online, vai lá me dar uma chance. Eu ensino a coloração também, muito bom para você, tudo aulas bem didáticas e gravadas, né, cara? Você vai poder assistir no momento que você quiser, tá? É só clicar no primeiro link da descrição, no comentário fixado. Se você ainda não quiser acessar o meu curso de desenho, se torna membro do canal, que eu tenho um mini curso aí para os membros do canal também, que é super sensacional. Bom, depois que eu demarquei todo o boneco, eu vou fazer mais ou menos o estilo da roupa dele para poder detalhar tudo aqui, tá? Então vamos fechar toda essa base de dentro aqui, né? Que eu vejo que é a parte da roupa, né? A jaqueta que ele usa, digamos assim, digamos que é uma jaqueta, né, cara? Eu não sei bem o que eu posso chamar, se é uma camisa ou uma jaqueta, tá? Mas enfim, vamos fechar aqui. Depois que a gente fecha, eu vou apagar um pouquinho essa parte desses esboços, coisa para não ficar atrapalhando também, tá? E agora aqui eu vou desenhar todos os detalhes do peitoral. Aqui agora a gente vai fazer definição, né? No bonequinho a gente só fez uma demarcação, um esboço leve. Então agora aqui eu vou definir a base do peitoral, toda a parte de musculatura do pescoço dele, tá? Tem vários tracinhos, vários detalhes de musculatura no pescoço. Depois eu vou fechando a base do peitoral juntamente com alguns outros detalhes e outra parte no abdômen, né? Aqueles blocos no abdômen, digamos assim, tá? Aquela musculatura
que dá pra ver pela parte do abdômen, tá? Então é só você ir acompanhando aí certinho, lembrando que dá pra pausar o vídeo, dá pra fazer tudo bem tranquilo, certo? Quando eu chego aqui na parte de baixo, eu vou fechar onde uma basezinha do cinto que mostra ali, né? Mas é pouca coisa. E aqui eu vou adicionar a cicatriz que ele tem pelo corpo também, tá? Ele tem uma cicatriz que vai descendo do pescoço até o peitoral dele. E em seguida tem uma no abdômen também, na lateral do abdômen, certo? Essa parte aqui já tá tudo certinho aí pra você. Então veja que a cicatriz eu sempre vou fazendo um formato diferente, né? Umas partes pontiagudas, tá? Pra deixar uma coisa um pouco mais realista também, mais legal. Em seguida vamos fazer toda essa lateral do Kid logo, né? Vamos finalizar ela toda colocando aquele manto que ele tem. Ele tem tipo um manto como se fosse o Doflamingo, né, cara? O Doflamingo também tem um manto assim, só que o Doflamingo é rosa e o dele é vermelho, né? Então nós vamos fazer essa parte desse manto, tá? Eu vou sempre apagando, como vocês podem ver, né? E ajustando alguns outros detalhes, tá? Detalhes restantes, principalmente aqui na parte da roupa dele, no peitoral dele até a parte da cintura, né? Tem um detalhe ali para ajeitar. E para fazer o manto dele é o seguinte, cara, eu vou fazer uma demarcação como eu fiz com o cabelo, tá? Veja que fica muito mais fácil se a gente fizer isso. Depois que você faz essa demarcação, eu vou fazer a outra base de baixo. A base de baixo eu não preciso demarcar, né? Porque é pouca coisa, então é só já ir fazendo toda a ondulação dela, né? A parte dos pelinhos desse manto que ele usa, tá? E também vou ajustar a questão do braço, né, cara? O braço dele que tá aparecendo aqui, tá? Esse braço dele eu vou só ajustar a parte da musculatura e também colocar um efeito de cicatriz que ele também tem nesse braço, certo? Ele é todo cheio de cicatriz, né, cara? Então, beleza. Bom, fechei todos esses detalhes, né? Ajustei o braço, fechei a parte do manto. Agora eu posso fechar essa base de cima. Esse manto, na parte de cima, os detalhes dele já são menores, tá vendo? Ó, já são mais curtinhos e ele fica tipo uma pluma mesmo, né, cara? Todo pontiagudo, tá vendo? Alguns vão estar com a direção voltada para cima, outros para baixo. E assim eu vou trabalhando sobre toda a medida que eu fiz. Eu fiz a demarcação e eu tô trabalhando por ela, isso ajuda demais. Aqui eu vou finalizar uma base do cabelo dele, né? Que eu percebi depois na referência, ó. Tem essa partezinha do cabelo, lembrando que esse Kid que eu tô fazendo é da versão Wano, né? E depois eu vou fazer outra lateral com o cabelo também, certo? Então aí eu já vou deixando esses aspectos do cabelo bem bacana, tá? Por enquanto ele tá assim um pouco estranho, né? Mas é porque ainda não tá colorido, certo? E ele tem a maquiagem, né? Mas depois que a gente maquiar ele, depois que a gente botar reboco na cara dele, a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor o Kid. Como vocês já viram aí no início também, certo? Bom, aqui agora vamos para a parte que eu considero a parte mais difícil, né? Que é a gente bolar aquela mão mecânica, né? Aquela mão juntamente com a parte do braço que ele tem, né? Então essa parte mecânica aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer tipo um cubo, só que estendido, tá vendo? Ó, que é um quadradinho em 3D, só que estendido, tá? Então veja só, ele vai ficar nesse formato. Depois eu vou colocar um traço por ele, ó. Eu passo um traço na base de cima e a partir desse traço é onde eu vou começar a bolar os dedos mecânicos, tá? Então eu vou começar com o primeiro dedo mecânico, certo? Esse primeiro dedo, todos os dedos na verdade, eles vão estar curvados. A gente vai ver toda essa questão também. Mas vamos lá, esse primeiro dedo aqui, ó, veja a largura que eu tô fazendo. Nessa parte aqui tem que caber 4 dedos, tá? Então presta atenção na largura para você não fazer largo demais. Você vai ter que colocar 4 dedos nesse espaço que você deixou na mão, certo? Então vou fazer essa parte dobrada. Veja que eu estou sempre trabalhando o estilo 3D também, né? Colocando todo o efeito para parecer que é um 3D mesmo, cara. Ó, que tem a largura, a altura e a profundidade, né? Então olha só, vou fechando toda essa base do primeiro dedo mecânico, colocando alguns detalhes por ele, tá? Depois vai ter mais alguns outros detalhes que a gente vai adicionando com o decorrer do desenho, mas por enquanto vamos fazer o seguinte. Vamos passar já para o segundo dedo mecânico, tá? Esse segundo dedo ele já vai estar um pouquinho diferente. Todos os dedos têm um estilo diferente, tá? Então não vai ser tipo uma cópia do outro, né? Você vai ter que fazer modelos diferentes aqui no dedo. Então vou fazer esse segundo dedo aqui, ó. Esse aqui já se torna um pouquinho mais fácil também, porque
porque a gente já vai estar vendo ele um pouquinho mais de frente, né? Então vou fazer somente algumas demarcações, um retângulozinho, vou fechar essa base do retângulo. Ele sempre tem a parte da liga, né, dessa ponta do dedo, que é esse quadradinho que eu faço em cima dos dedos, tá? Então é a parte que liga aí, a parte que faz a dobra do dedo. Em seguida eu vou desenhar o terceiro. Esse terceiro aqui ele se torna mais fácil ainda. Eu vou começar com um pequeno retângulo aqui na base de baixo e vou fechar ele também. Para fechar ele eu já deixo mais longo essa parte de cima, tá? Porque como a gente já está vendo ele mais embaixo, essa parte de cima já se torna um pouquinho mais longa, tá? E depois eu vou fechando a base de baixo tranquilamente. Veja só que vai ficando legal. Você vai vendo todos esses detalhes e vai fazendo no seu, tá? Pode pausar o vídeo à vontade aí. Eu vou fazer o seguinte também, vou pegar a borrachinha, vou apagar aqui esse canto. E agora eu vou desenhar o terceiro, ou o quarto no caso, né? O quarto e o último dedo dele. Esse último aqui já vai pegar no limite da folha, tá? Então começo curvando e fazendo todo o efeito de 3D nele ali embaixo. E já vou deixar meio que o 3D totalmente pronto. Depois que eu deixo toda a parte desse dedo desenhado, né? Eu só vou começar a adicionar mais alguns detalhes. O detalhe da dobra, né? As dobradiças que tem nessa parte do dedo, tá? Um detalhe ali no canto também, certo? Porque eu fiz redondinho. E a partir disso eu vou vendo os outros, né? O que eu preciso ir aprimorando nos outros. No caso, o segundo dedo que eu desenhei tem mais um detalhe ali, tá? Então assim eu vou trabalhando toda essa questão. Vou fazer alguns detalhezinhos por dentro do dedo, tipo essas dobradiças também. Elas vão estar por dentro dos dois primeiros dedos que eu desenhei. Juntamente com um detalhe de lateral que eu vou adicionar logo depois, tá? Você vai conseguir acompanhar tudo aí. Toda essa base dessa mão, como eu falei para você, é a parte mais difícil do desenho, tá sendo mais difícil até do que o próprio personagem todo, né? Essa partezinha da mão, tá? Mas a gente consegue, beleza? Então aqui eu vou fazer mais um detalhezinho no último dedo, tipo um círculo, e mais um no primeiro dedo, um pequeno círculo também. Então você pode acompanhar tudo certinho aí. Agora só falta o último, que é o dedo polegar, ele vai estar um pouco maior também, tá? E ele vai pegar um pouco mais na base do limite da folha, certo? Então vou fazer uma grande curva e vou fechar esse retângulo aqui encostando no limite da folha, certo? Quando eu fecho o retângulo eu posso fechar a base do dedo e já colocar os detalhes adicionais também, tá? Esses detalhes adicionais, primeiramente um vai ser tipo um cilindro, aquele ali que eu vou começar a detalhar logo depois, né? Vou colocar alguns detalhezinhos, alguns tracinhos para simbolizar que é um cilindro, né? E esses tracinhos todos curvados, tá vendo? Você vai ver que vai ser tudo muito curvado, tá? E logo em seguida eu vou colocar detalhes por dentro também, certo? Aqui no caso ele tem dois detalhes de divisa, né? Dois detalhes mecânicos aqui, ó, duas dobradiças pela base de dentro, certo? Então eu vou fazer imitando mais ou menos o que eu já tinha feito nos outros, tá? Não importa se esses quadradinhos um ficar menor, outro ficar maior. Você tem que ter consideração que é tudo feito com sucata, né, cara? Ele faz essas coisas com sucata, então não tem importância essa questão. Depois que a gente fez toda essa base dos dedos, vamos fazer o restante do braço dele, né? Então, para fazer o braço dele, é só pegar essa medida aqui, ó, que eu fiz pelo esboço manequim, onde eu fiz a base do círculo. Vou fazer uma grande curva e colocar vários detalhes por dentro, né? Esses detalhezinhos vão partir de umas linhas um pouco mais retangulares, só que tudo curvadas, até umas partes mais quadradinhas, tá? Então vou colocando mais esses detalhes e assim eu vou deixando essa parte do braço mecânico pronto. E o nosso desenho já está bem encaminhado, né? Agora aqui é o seguinte, cara, eu vou apagar toda essa base aqui do corpo, que não precisa mais do esboço no caso, né? E eu vou fazer o restante do desenho, que é as plumas, tá? Tem as plumas desse lado também, né? A parte, essa capa que ele usa, né? Vai de um lado ao outro, tá? Então eu vou desenhar essa base das plumas, começando aqui na parte de baixo, certo? Vou desenhar apenas algumas, tá? Aqui na parte de baixo vão ser 6 pontinhas só. E aqui na parte de cima, pegando pela base do cabelo, eu vou desenhar mais algumas também até encostar no dedo mecânico, tá? Depois que eu faço toda essa basezinha das plumas, vou colocar mais alguns detalhes por dentro e vai ficar legal, tá? Vai ficar bacana, juntamente com um último detalhe ali entre os dois primeiros dedos mecânicos que eu desenhei. Aqui na lateral do pescoço do Kid também tem tipo algo mecânico, cara, que eu acho que é algo que ele usa para ligar, né? Um implante que ele fez aí para ligar esse braço de sucata aos nervos dele, deve ser alguma coisa do tipo, tá?
Então vou fazer esses detalhezinhos, beleza? Bom, para finalizar nosso desenho, para deixar ele bem massa mesmo, vamos fazer como se fosse aqueles raios magnéticos que o Kid usa, né? Que forma tipo uns relâmpagos mesmo, cara, só que no estilo bem magnético, né, cara? Então na coloração a gente vai deixar esse efeito meio magnético, tá? Eu tive uma ideia legal de coloração, como vocês já devem ter visto também. Então aqui eu vou começar a desenhar alguns raios, tá? No caso, no fim das contas, eu vou finalizar com 6 raios. Você pode fazer a quantidade que você quiser, não tem problema, tá? Isso aí você que vai definir. Para mim essa quantidade ficou massa, então não vou alterar, tá? Para mim já tá legal. Bom, e agora chegamos ao momento da line art. A line art é o seguinte, cara. Vai ter alguns detalhes que eu vou começar a adicionar na line art, tá? Mas primeiro, o que eu vou adicionar, certo? Antes disso, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma borracha limpa-tipos, vou apagar tudo e vamos lá. Seguinte, ó. Eu vou usar a canetinha na ponta 03 da Unipin. Primeiramente eu já adiciono a parte escura embaixo do olho, né, que é tipo uma maquiagem preta, né, na parte do olho, certo? Então vai ficar mais legal ainda essa base do olho do Kid. É a primeira coisa que eu adiciono no desenho, tá? Em sequência eu vou continuando toda a base do desenho, certo? Vou fazendo todos os aspectos dele. Vai ter mais alguns detalhes que a gente vai adicionar, só que dessa vez eu vou deixar para adicionar esses detalhes no final, tá? Então o primeiro detalhe que eu adicionei foi a parte da sombra no olho e depois eu vou fazer apenas toda a line art. Para fazer a line art eu vou variando, veja que o traço ele não fica todo lisinho, né? Ele fica algumas partes mais escuras, outras partes mais leves, tá? Então eu vou variando essa questão, uns traços mais finos, outros mais grossos, principalmente em detalhes que são bem fininhos, certo? Então vai trabalhando nessa forma aí que seu desenho vai ficar bacana também, tá? E aqui no final os outros detalhes que eu adiciono é mais alguns detalhes embaixo do olho, tá? Um detalhe expressivo embaixo do olho, já deixa mais parecido ainda com o Kid. Um detalhe na lateral da boca também, uma covinha na lateral da boca. E uns botões aqui na parte da roupa dele, né? No caso eu vou adicionar 6 botões, que serão botões amarelos depois, tá? E por fim eu vou adicionar também umas bolinhas aqui nessa parte dos óculos dele. Na referência não tinha, porque é um print de anime que eu peguei aqui. Mas aqui eu vou adicionar, né? Porque eu sei que tem essas bolinhas aqui, então eu preciso adicionar elas, tá? Então já fica legal toda essa base. Pronto, o desenho está feito, vou apagar tudo. Tem só mais alguns detalhes que a gente vai trabalhar aqui agora, que é tipo um leve contorno que a gente vai fazer nesses raios magnéticos. Eu vou usar um laranja, tá? E eu vou fazer alguns contornos com esse laranja. Só que vai ter alguns raios que eu não vou cobrir por completo, tá? Com laranja, certo? Se você ver, eu vou variar a coloração agora, tá? Então eu venho com um azulzinho e faço o restante da coloração, o restante do contorno desses raios. Que eu quero que eles fiquem bem coloridos, né? Bem diferenciados, certo? Então assim vai ficando muito massa. E aqui chegamos na parte final do desenho, espero que você tenha curtido. Foi um tutorial avançado, é um tutorial que não é tão fácil de fazer, então se desafia a fazer. Me marca lá no Instagram, Gilmar Marcel Up, eu vou deixar aí pra vocês. Me segue lá caso você não siga ainda, tá? E pode me mostrar o seu desenho lá tranquilo, cara. Pode me marcar nos desenhos que eu vou ver o seu desenho, beleza? Valeu e até a próxima. Não esquece aí de se inscrever no meu curso online que está no primeiro link da descrição, ok? Valeu!